tudo bem? Eu sou o Tainan e essa é a Hook Captain. No podcast de hoje a gente vai falar sobre CBDCs, Central Bank Digital Currency. Vamos lá, começando pelo começo. Estique-se aí que a conversa pode apresentar alguns termos novos. Antes de tudo, é bom tentar explicar como funciona o arranjo entre os bancos comerciais e o Banco Central e nós, né, os usuários, os clientes dos bancos comerciais. Quando a gente deposita reais em papel moeda nos bancos, isso vai para a nossa conta bancária como um saldo e basicamente o banco está garantindo que qualquer momento que você quiser sacar aquele dinheiro de novo em papel moeda, ele vai te entregar esse dinheiro em papel moeda, ou seja, em notas ali emitidas pelo Banco Central, reais. Beleza, até aí tudo bem. Um ponto muito importante é que os bancos não têm em reservas todo o dinheiro que a gente depositou nas contas bancárias, nas contas deles. Isso é um fato que pode ser muito bem observado agora em meio à guerra da Rússia, em que os russos foram até os bancos para tentar sacar todo o dinheiro, mas os bancos não tinham liquidez, ou seja, não tinham esse dinheiro seja no caixa, nos cofres ou nas reservas deles junto ao Banco Central, já falo sobre isso, para entregar, ou seja, para entregar mesmo para a população, para toda a população que estava solicitando ali o resgate desse dinheiro. O que o banco precisa deixar de garantia para o Banco Central? Ele precisa deixar uma reserva que muda, a porcentagem dessa reserva muda de país para país. No Brasil é mais que 10%, para que ele consiga operar. Tem uma lei lá, em que o banco precisa deixar parte das suas reservas junto ao Banco Central e o restante de suas reservas pode ficar em caixa aí nos seus cofres. Mas dessa forma, ou seja, sem necessariamente precisar ter todo o dinheiro, entre aspas, depositado ali nas contas, o saldo das contas dos seus clientes, usuários dos bancos. Em reservas, o banco consegue fazer o que se chama de expansão monetária. Expansão de crédito, que funciona da seguinte forma. Quando você faz, por exemplo, um financiamento imobiliário junto ao banco, do seu lado ele faz um depósito à vista, por exemplo, no valor de 100 mil reais, e do lado dele ele cria junto a você vários débitos ali, por exemplo, 100 débitos de R$1.000, certo? Então do lado do ativo ele cria os débitos e do lado do passivo ele cria esse depósito bancário, depósito à vista, perdão. Porém, essa expansão de crédito, ou seja, esse depósito à vista, tem o mesmo comportamento, mas de fato ele não é papel moeda, ele não é dinheiro em espécie. Ele tem o comportamento, mas de maneira legal ele não é papel moeda, a não ser quando você saca esse dinheiro, daí ele se transforma em papel moeda, mas até então ele é uma promessa do banco de te entregar 100 mil reais. Então ele é um passivo que você pode usar contra o banco comercial. Beleza. Então entendemos que os bancos não precisam ter 100% do saldo das contas bancárias em reservas e que eles também trabalham com essa característica de forma que eles implementam a expansão de crédito para oferecer esse crédito para os seus clientes e do lado deles gerarem débitos junto aos clientes que eles vão receber no futuro. Com o advento do CBDCs, que são Central Bank Digital Currencies, moedas digitais de bancos centrais, esse cenário muda de forma aparentemente simples, modesta, mas de forma geral pode mudar todo o cenário de maneira bem drástica. Por quê? O real digital, por exemplo, que é o nome da CBDC que está sendo implementada pelo Banco Central do Brasil, ele funciona como o real papel. Então, ele é um ativo, um passivo emitido pelo Banco Central do Brasil. Com o lançamento do real digital, os usuários dos bancos comerciais, por exemplo, eu e você, poderemos fazer a transição daqueles reais para reais digitais e dessa forma, os nossos reais digitais serão passivos emitidos diretamente pelo Banco Central, sob a custódia dos bancos comerciais, mas emitidos ali pelo Banco Central. Com isso, a reserva do banco comercial vai diminuir. Por quê? Eu tinha meus R$1.000 aqui depositados no banco comercial. A partir do momento que eu decido transformar esses R$1.000 em R$1.000 digitais, o banco perde esses R$1.000 em reservas, sendo que agora elas estão são diretamente emitidas pelo Banco Central. Então, com a adesão
com uma possível grande adesão do real digital, os bancos comerciais perdem e muito poder, porque eles vão ter menos espaço de manobra para fazer expansão de crédito, por exemplo, dado que eles vão ter a custódia dos reais digitais, mas não vão conseguir fazer eu estou chamando aqui de manobra, mas esses serviços em que eles criam crédito, mas eles não têm que ter a reserva 100% para atender aquele passivo que eles acabaram de gerar. Com a instituição, com a adesão dos usuários, dos clientes dos bancos do real digital, os bancos vão sim precisar ter 100% das reservas para conseguir participarem do sistema financeiro. Um outro ponto legal de falar é que as reservas dos bancos comerciais junto ao Banco Central são as que são utilizadas para transferências entre bancos. Então, se eu tenho R$1.000 no meu banco e transfiro esses R$1.000 para o seu banco, que é um outro banco que não o meu, essa conta se reequilibra via descontos, né, ou créditos nas reservas bancárias que o meu banco e o seu banco já têm no Banco Central. Só um ponto interessante aí de destacar. Então, o advento aí do real digital pode transformar o mercado dessa forma, e essa transformação pode não ser tão ruim para os clientes, para os usuários finais, de forma que os bancos sejam agora incentivados a criarem incentivos para que nós, os usuários dos bancos comerciais, deixemos as nossas reservas em reais dentro desses bancos, talvez não em reais digitais, não sei quais serão os nomes dados, de forma que eles consigam continuar trabalhando com esse dinheiro, ou seja, olha, deixe suas reservas aqui com a gente, para que a gente consiga trabalhar com elas, e a gente te dá isso, ou seja, criar alguma concorrência para que eles ofereçam serviços ainda melhores para os usuários. E é uma das hipóteses. Outra hipótese que os economistas sugerem é que o próprio Banco Central passe a oferecer serviços financeiros como empréstimo, financiamento, mas a minha percepção é de que o Banco Central não tem interesse em fazer isso. Nunca teve, desde os primórdios dos bancos centrais. Eles são mais como bancos de atacado do que bancos de varejo. Então, não acredito que seja por aí o caminho. Mas o fato é que as CBDCs, Central Bank Digital Currencies, vão acontecer, elas são inevitáveis. Um ponto que leva a gente a crer nisso é que, alguns anos atrás, o próprio Facebook tentou instituir e implementar uma moeda própria, chamada de Libra, e que tinha lastro nas moedas fiduciárias de alguns países. E o Facebook é uma Big Tech, ou seja, ele tem mais de 2 bilhões de usuários globais. E uma moeda de uma empresa desse porte poderia ser prejudicial para a autonomia e o controle, né, quase autoritarismo, que os bancos centrais conseguem impor nas suas economias internas. E os bancos centrais não curtiram muito essa ideia, que por fim não foi para frente. Mas serviu de alerta para eles, né, mostrando-os que é algo sem volta. Os usuários, os clientes vão partir para isso, as próprias criptomoedas são uma prova disso. E então é um cenário que vai acontecer inevitavelmente. Então os bancos centrais, por mais que tenham ainda várias dúvidas sobre a implementação e sobre as próprias consequências dessa transição, há muitos estudos ainda na área. São os primeiros países que estão começando a implementar testes. A China está com testes rodando, o Brasil já anunciou o real digital, mas ainda está sendo implementado, pois ainda há muitas dúvidas sobre a implementação do mesmo. Algo que eu não falei, mas é importante destacar: as CBDCs são totalmente diferentes de criptomoedas. Não se tratam de criptomoedas. O conceito de criptomoedas traz algumas características, que são únicas das cripto. Geralmente elas estão em cima de blockchains públicas, criptografadas, mas totalmente auditáveis. Ou seja, é possível, em uma criptomoeda, qualquer usuário da rede, pode auditar todas as transações até a primeira transação da blockchain, que é uma corrente ali de blocos, uma corrente de dados transacionados. E então ela é totalmente auditável, transparente e pública. Os dados não são públicos, dado que eles são criptografados, mas ela é totalmente auditável. O próprio código da rede é auditável, você pode baixar esse código, enfim. Não será assim com os bancos centrais. Aparentemente, com tudo que a gente sabe, como os governos lidam com as coisas, não serão as
moedas centralizadas ali pelos bancos centrais não serão auditáveis, não serão de código aberto, enfim, a não ser pela própria entidade central, o Banco Central, que terá aí sim todas as transações nacionais em sua rede ali, podendo inclusive utilizar isso para fins autoritários, o que não é muito bom. Inclusive é a antítese do Bitcoin, que nasce para que isso não aconteça. De qualquer forma, é algo que está acontecendo, muito interessante, e que a gente tem que ficar de olho. Por que eu trouxe isso aqui na Hook Captain? Aqui a gente está falando de tecnologia, de educação e de desenvolvimento humano, basicamente. Isso está totalmente relacionado com economia, com finanças e com a liberdade financeira. A gente está se propondo a criar o criador de tecnologia do futuro e talvez comunidades de desenvolvimento, comunidades educacionais, e tudo isso tem muito a ver com transações rápidas, microtransações, micropagamentos, contratos inteligentes, blockchain. Então é de suma importância que nós, como Hook Captain, a nossa comunidade, eu e você, estejamos de olho para onde a nossa moeda, a moeda dos países, como que as criptomoedas se encaixam nisso, para onde tudo isso aí está indo, para onde a economia está indo, para que a gente possa se encaixar e desenvolver esse mundo do futuro. Beleza? Espero que tenha gostado dessa minha explicação. Peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo do podcast da Hook Captain e comente aí embaixo. Nos vemos na próxima.